Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 1 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: "Observe, estamos diante de um psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me um assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora
que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nísel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormemente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho do Deus eterno. Repare nessa anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria.
Enlaçou-o com o braço esquerdo, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando tanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: A paz de Jesus seja convosco. Encerro aqui a leitura do capítulo 1. No próximo programa, iniciaremos a leitura e comentários do próximo capítulo do livro Missionários da Luz. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. A Renata acabou de ler a segunda metade do capítulo 1 do livro e nós estamos aqui para comentar e realizar algumas interpretações. Na primeira parte desse capítulo 1, o André Luiz, acompanhando o instrutor Alexandre, estão em uma reunião mediúnica. O propósito é que André Luiz aprenda o processo da mediunidade na prática. O Alexandre esclarece alguns pontos iniciais. Em especial, ele fala da questão da moral que o médium deve desenvolver, objetivando melhor exercer o trabalho mediúnico. O que requer, de acordo com o próprio Alexandre, não só o desenvolvimento de questões morais, mas também o sacrifício da própria personalidade para realizar o exercício mediúnico. Ao final da leitura da primeira metade do capítulo 1, que aconteceu no encontro anterior, Alexandre identificou na reunião mediúnica, entre os encarnados, apenas um médium em condições de fazer a intermediação, ou seja, de propiciar a comunicação mediúnica. Não sei se vocês se lembram, 6 espíritos destinados a comunicar-se naquele momento, naquela reunião, naquele encontro. Mas apenas um médium tinha condições de permitir, de possibilitar, de intermediar a comunicação mediúnica. Isso porque era o único médium preparado naquele momento. Os demais médiuns daquele grupo mediúnico continuavam sendo médiuns, mas naquele momento não tinham condições de intermediar a comunicação do espírito. Não estavam em condições. Depois, então, das explicações de Alexandre para André Luiz a respeito das condições necessárias para que o médium exerça um trabalho mediúnico satisfatório, que atenda às necessidades do grupo mediúnico e às necessidades dos espíritos que o acompanham, vamos aos comentários da leitura que a Renata fez no programa de hoje. Então o Alexandre coloca a mão sobre a fronte do médium e começa alguns esclarecimentos muito interessantes que servem, com certeza, para aqueles que exercem um papel na reunião mediúnica. Quando Alexandre diz que se trata de um médium comum,
Ou seja, ele está dizendo que é o que se encontra, são a classe, o tipo de médium que se encontra normalmente nas reuniões mediúnicas. Alexandre esclarece que as possibilidades físicas do médium já foram preparadas para que ele intermedie a comunicação com o espírito. Percebam bem, está falando Alexandre da saúde orgânica do médium. Naquele momento, a saúde orgânica do médium está sendo preparada para que ele realize a intermediação mediúnica, o contato com o espírito e transmita a mensagem para o grupo mediúnico. É lógico que as características, as questões de ordem íntima do indivíduo, o indivíduo é responsável por trazer um equilíbrio interno, por procurar durante o dia da reunião mediúnica ter um equilíbrio interno. Aliás, não só no dia da reunião mediúnica, mas sim nos dias de sua vida. Deve ele manter a sua saúde em dia, controlada, equilibrada. Mas, obviamente, que naquele momento da reunião mediúnica, a questão é, o médium precisa de uma saúde física, precisa estar bem fisicamente para bem exercer o seu papel. Esclarece até mesmo Alexandre, diz ele, a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. No dizer de Alexandre, o psicógrafo, quando o espírito aproxima-se dele, não apenas toma a sua mão. Existe todo um complexo de preparos, de atividades prévias para que o psicógrafo possa bem exercer a sua tarefa. Mas isso não é característica específica do médium psicógrafo. Isso vai acontecer com o médium psicofônico ou com qualquer outro médium. Essa preparação não é exclusividade do médium psicógrafo. A propósito, para quem não conhece essa terminologia, o psicógrafo é um médium que escreve a mensagem que o espírito desencarnado pretende passar para o mundo material, é transmitida através da escrita do médium. E essa psicografia, o médium a faz utilizando a caneta ou o lápis sobre um papel. Escreve-se sobre a influência de um espírito. O Alexandre, então, aprofunda-se em algumas observações muito interessantes. Para tanto, ele amplifica, através de seus recursos magnéticos, a capacidade de observação do André Luiz. E o André Luiz, então, observa, de acordo com ele, as glândulas do rapaz, ou seja, do médium, transformam-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Essa ajuda que o médium recebe para bem exercer a sua tarefa mediúnica naquele encontro e que lhe é dada por espíritos que são preparados para realizar essa ajuda, atinge as suas glândulas e elas começam a funcionar como perfeitas oficinas elétricas. De acordo com André Luiz, há uma intensa atividade no cérebro. Diz ele que os lobos cerebrais lembram correntes dinâmicas. O que nós podemos observar é que há uma intensa atividade no cérebro. Os mecanismos de funcionamento do cérebro estão acelerados, mas é claro que deveriam estar, porque o médium intermediará uma mensagem que vem de um outro espírito. Observa André Luiz que a epífise emite raios azulados intensos. Existe uma nota no livro que é interessante a gente dar uma observada. É uma nota da editora, ou seja, da Federação Espírita Brasileira. Ao se referir à epífise, a editora esclarece que trata-se de uma pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. Então, quando se refere à epífise, refere-se
A glândula pineal é o mesmo nome para aquela glândula. Então, o André Luiz observou que a epífise está emitindo raios azulados e intensos. Essa questão da epífise é muito interessante. No próximo capítulo, nós vamos observar que André Luiz o dedica inteiramente para tratar da questão da epífise. Essa glândula tem íntima relação com a mediunidade. E o Alexandre continua esclarecendo. Diz ele que o médium deve sim treinar e colaborar, deve estar pronto para realizar o serviço. Mas a atividade mediúnica, a comunicação mediúnica em si, não é uma tarefa automatizada. E observem, não é mesmo. O médium teve seu corpo preparado antecipadamente por espíritos destinados a essa tarefa, que se aproximaram dele, prepararam seu corpo para que o exercício mediúnico pudesse ser bem desenvolvido, bem conduzido. E continua então o Alexandre os esclarecimentos para o André Luiz acerca da funcionalidade dos mecanismos da mediunidade. Afirma o Alexandre que qualquer incidente pode perturbar toda aquela estrutura que está montada para que a comunicação mediúnica se dê de forma satisfatória. Ele diz, inclusive, que esse processo é muito sensível e é por isso que nas reuniões mediúnicas as casas espíritas requerem um silêncio absoluto para que a reunião mediúnica possa ser bem conduzida. É necessário um equilíbrio ambiental que facilite esse processo. Alexandre, então, retorna e volta a falar a respeito do papel importante da epífise. E o André Luiz esclarece que a epífise está intensamente iluminada. Cada vez em que a comunicação se aproxima, cada vez em que o momento da comunicação mediúnica se aproxima, a epífise vai se tornando mais e mais luminosa, mais intensamente luminosa. E o Alexandre continua seus esclarecimentos tratando a respeito do preparo para a reunião mediúnica. Esclarece ele que os espíritos que ajudam o médium a se preparar para a reunião mediúnica já atenderam ao seu sistema nervoso central e ao seu coração. Ou seja, tanto o coração quanto o cérebro mereceram uma atenção especial desses espíritos que preparam o médium para que a comunicação mediúnica se dê de forma adequada e satisfatória. Inclusive, aumentando a produção de adrenalina. Essa produção de adrenalina dará um acréscimo de energia, melhores condições para que o médium possa exercer aquela tarefa. Aproxima-se o momento da comunicação mediúnica. O médium, então, já teve o seu corpo preparado. Os órgãos que têm importância para o sucesso da comunicação mediúnica foram previamente preparados pelos espíritos. E o Alexandre, então, chama um dos 6 comunicantes para que a comunicação se dê. Conforme falamos anteriormente, 6 são os comunicantes que poderiam se manifestar. Mas como apenas um médium está preparado para a comunicação naquele encontro, apenas um comunicante transmitirá a sua mensagem. E o Alexandre, então, chama esse comunicante cujo nome é Calisto. E o Alexandre esclarece: chegou a sua hora de fazer a sua comunicação, de passar a sua comunicação. Como o médium é um psicógrafo, ou seja, um médium escrevente, a comunicação se dará através da escrita. E o Alexandre esclarece: não perca tempo com particularismos pessoais. O Alexandre então está dizendo: não perca tempo contando as suas questões pessoais. Dê uma mensagem que sirva para o grupo. Quem de vocês que trabalha em uma reunião mediúnica, que exerce uma tarefa em uma reunião mediúnica e que conhece, sabe que muitos são os espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas e que vão queixar-se das suas dores, dos seus problemas, das suas dificuldades, decepções, desilusões. É grande o número de reuniões mediúnicas cujo foco central é atender espíritos necessitados.
que compõem a enorme quantidade de espíritos que se encontram no mundo espiritual em condições de desequilíbrio, que desencarnaram sem entender exatamente o que aconteceu com eles, que se decepcionaram com a vida, que se mataram. Enfim, a gama de espíritos em processo de sofrimento no mundo espiritual é expressiva, e as casas espíritas reservam significativa quantidade de horas de suas reuniões mediúnicas para receber esses espíritos, para acolhê-los, para esclarecê-los, para orientá-los, objetivando com que eles possam retomar o seu processo de desenvolvimento espiritual, interrompendo aquele processo de decepções, de desilusões, de mágoas. Então, o Alexandre chamou o Calixto, destinando que ele fará a comunicação daquela noite. Vamos acompanhar o relato que o André Luiz faz a respeito desta comunicação do Calixto Espírito através do médium psicógrafo. Vamos lá. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Ou seja, Calixto está ao lado do médium. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então o espírito Calixto leva a mão até o cérebro do rapaz. Observem bem, é a forma de contato que o Calixto teve com aquele médium psicógrafo. E isto não quer dizer que toda a classe de comunicações mediúnicas ocorrerá exatamente dessa forma. Porque existem variáveis muito complexas em comunicações mediúnicas e nem todas são iguais. Cada comunicação mediúnica obedece às características dos participantes. Tanto as características do espírito que vai passar a sua comunicação, como do médium que está a recebê-la. Então, o que observamos nesse momento é o corpo espiritual ou perispírito do espírito em contato com o corpo espiritual ou perispírito do médium. Então, o contato se faz através do perispírito ou do corpo espiritual, como alguns o chamam. E depois, o perispírito do médium transmite a informação através dos seus recursos orgânicos e é a mão do médium, a mão do corpo físico do médium é que faz a escrita, pois que é ela que está segurando a caneta ou o lápis. Revisando, o espírito comunicante, no caso o Calixto, estende a mão do seu perispírito e toca lá no perispírito do médium o centro da memória do médium. O perispírito do médium, que está ligado ao corpo físico, transmite esta informação para o corpo físico, mais especificamente na mão, e o médium escreve. E continua André Luiz o seu relato. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Então observem que lá no cérebro do médium, algumas alterações começaram a acontecer quando houve o contato perispiritual entre o espírito e o médium. A região do cérebro responsável pela execução de tarefas motoras no médium adquiriu intensa luminosidade, mudando de cor. Continuemos o relato. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então nós já temos, como esclarece o Alexandre e o André Luiz, a sintonia mediúnica já aconteceu. O espírito
já conseguiu um contato, uma conexão com o médium. Mas o Alexandre aproxima-se do médium e auxilia o processo mediúnico. Colocando a mão sobre a sua fronte, ele procura inibir interferência do médium na comunicação mediúnica. Observem bem. Sabemos, aqueles que estudam o Espiritismo, que em uma comunicação mediúnica, a mensagem que se vai passar, seja ela escrita, falada, pintada ou sinalizada, a mensagem que se vai passar pode sofrer a interferência do médium num processo que nós chamamos de animismo. As capacidades anímicas do indivíduo, as capacidades da alma, do médium. O ideal é que a interferência seja a menor possível num contato mediúnico. Mas em alguns casos observa-se interferência muito significativa. E o Alexandre interfere naquele momento, naquele processo, para que se evite interferências do médium na comunicação do espírito Calixto. E então, o André Luiz encerra esse capítulo dizendo que o Calixto inicia a sua mensagem, escrevendo através do médium: a paz de Jesus seja convosco. Então, ouvintes, o que observamos hoje são características específicas daquela comunicação mediúnica, daquela psicografia, que é como chamamos a escrita do médium psicógrafo, daquela psicografia. O André Luiz nos repassou as orientações do Alexandre, trazendo-nos questões muito interessantes a respeito da ação da epífise, a respeito do contato mediúnico e do preparo que o corpo físico do médium recebe para que a comunicação mediúnica se dê. Assim, quando sentarmos em um grupo mediúnico para que o trabalho mediúnico se inicie, nós podemos então imaginar quanto trabalho prévio já aconteceu para que o médium possa receber a mensagem e repassar para o grupo mediúnico. Muito bem, amigas e amigos ouvintes, encerramos aqui os comentários e as interpretações de hoje. O capítulo 1 está encerrado. No próximo encontro, vamos iniciar a leitura e os comentários do capítulo 2. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!